Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, você que está ouvindo a nossa programação. A partir de agora tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Esse é um conteúdo independente de iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS, transformando vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. A sexta-feira promete ter chuva com avanço de frente fria em todo o estado. JD1 no ar. Previsão do tempo. Se depender da meteorologia, Mato Grosso do Sul promete ter mudanças significativas ao longo desta sexta-feira, dia 18, no clima. Isso porque as condições devem favorecer o retorno das chuvas, aliado também ao avanço de uma frente fria, onde diminuirá as temperaturas. Segundo o Centex, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão para o fim de semana mostra condições favoráveis para aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e até mesmo queda pontual de granizo. Entre a tarde e a noite de hoje, sexta-feira, e também amanhã, sábado, dia 19, a previsão indica tempo mais instável devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, o deslocamento de cavados e o avanço de uma frente fria deverão favorecer a mudança. Nesse período, os modelos indicam probabilidade de tempo severo com chuvas intensas podendo superar os 40 milímetros em 24 horas. Nesses dias, as temperaturas estarão mais amenas, sendo previstas mínimas entre 19 e 23 graus e máximas entre 25 e 33 graus para as regiões sul, leste e sudeste do estado, regiões que abrangem Ponta Porã, Iguatemi, Dourados e também a Naurilândia. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, Corumbá, Miranda, Aquidauana e também Porto Murtinho, esperam-se mínimas entre 23 e 25 graus e máximas entre 29 e 34 graus. Nas regiões do Bolsão e Norte, Três Lagoas, Paranaíba, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde e Camapuã, por exemplo, são esperadas mínimas entre 21 e 24 graus e máximas entre 27 e 34 graus. Em Campo Grande, capital, mínima entre 20 e 23 graus e máximas entre 27 e 30 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a base de preço da arroba do boi gordo aqui para o estado, que hoje é de R$ 283. A arroba da vaca gorda, R$ 259. A base de preço do milho seco, saca 60 quilos, hoje é de R$ 58. E a soja em grãos também saca 60 quilos, R$ 139. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. JD1 no ar. Notícias. Toda e qualquer tentativa de facilitar a consulta ou saque do dinheiro esquecido em bancos ou instituições financeiras que não sejam em sites oficiais do Banco Central são golpes. O alerta foi feito pelo Banco Central em seu site nas redes sociais. O único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas, é o valoresareceber.bcb.gov.br. O prazo para resgate de recursos venceu na última quarta-feira, dia 16. Portanto, quem perdeu o prazo pode acabar sendo iludido por algumas promessas de viabilização do resgate fora do prazo. Muitos golpistas, inclusive, pedem pagamento antecipado pelo serviço. Segundo o Banco Central, foram identificados em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens diversos anúncios relativos ao dinheiro esquecido nas instituições financeiras que direcionam as pessoas a sites que não são oficiais do Banco Central. Portanto, fique atento. JD1 no ar. JD1 no ar. A seca extrema que afeta algumas regiões do Brasil também afetou o Rio Paraguai, que atingiu o menor nível da série histórica, segundo uma medição feita pelo Serviço Geológico do Brasil, SGB, na estação de monitoramento de Ladário, no interior do estado. A cota do rio atingiu menos 68 centímetros, a menor marca em 124 anos de monitoramento. E a seca não atingiu só a cidade de Ladário, com Porto Murtinho atingindo a marca de 60 centímetros, que também é a menor já registrada na história, e 13 centímetros abaixo da cota mínima anterior, que foi registrada há 50 anos atrás. Conforme o boletim do SGB, caso as chuvas continuem abaixo do normal na região, a tendência é que a situação se agrave ainda mais. A seca, no entanto, pode melhorar caso a previsão meteorológica para as próximas semanas se confirme, já que ela prevê um total de 32 milímetros de chuva para a região, o que seria um início ao processo de recuperação do rio. JD1 no ar. JD1 no ar. Os israelenses anunciaram a morte de Yahya Sinwar, líder do Hamas e considerado o idealizador dos ataques de 7 de outubro de 2023. Sinwar foi morto em confronto com tropas de infantaria israelenses e combatentes do Hamas durante uma patrulha de rotina em Rafah.
O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garantiu às famílias dos reféns que não havia indícios de que alguns deles tivessem sido feridos durante o ataque que levou à morte de Sinwar. JD1 no ar. E já tem data marcada para a eleição que vai definir a nova presidência da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Quem tem os detalhes é o nosso repórter esportivo Ademir Bin. A eleição para a presidência da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul está marcada para o dia 1º de novembro, após a destituição de Francisco Cesário de Oliveira. O atual presidente interino Estevão Petalas confirmou sua candidatura, assim como André Baildi, presidente do Costa Rica, e Cláudio Barbosa, presidente do Comercial. Para se candidatar é necessário ter experiência prévia como presidente de um clube profissional no estado e estar em conformidade com os critérios de elegibilidade, como não ter condenações criminais e não ter inadimplência. A nova presidência assumirá o cargo no dia 25 de novembro próximo. A disputa está sendo acompanhada de perto pelos clubes filiados, com alguns presidentes desistindo de concorrer para evitar divisões. À meia-noite de ontem encerrou-se o prazo para inscrições. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora aqui no JD1 no ar, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O bloqueio do uso dos cartões do Bolsa Família para o pagamento de apostas esportivas já está ocorrendo. O ministro do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que a medida está na fase de implementação do ponto de vista técnico. Segundo a atualização mais recente da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, há 98 empresas com 215 bets autorizadas a explorar as apostas de cota fixa em todo o território nacional. Outras 2.030 empresas e sites irregulares estão sendo desativados pela Anatel. O ministro esclareceu que o bloqueio dos cartões do Programa Social para o pagamento de bets ocorre em paralelo à antecipação da proibição geral de cartões de crédito para o pagamento de apostas eletrônicas. No caso do Bolsa Família, além da proibição geral para cartões de crédito, a Caixa Econômica Federal estabelecerá um limite zero para o pagamento a casas de apostas. Sobre uma data para o início do bloqueio, o ministro disse esperar que ele ocorra o mais cedo possível. Um homem de 35 anos, ainda não identificado, foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros enquanto trabalhava na feira na noite dessa quinta-feira na rua Barueri, nas Moreninhas, em Campo Grande. Informações preliminares repassadas para a reportagem apontam que a vítima foi baleada em meio à movimentação de outras pessoas. O atirador estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo comparsa. Ele efetuou 3 disparos que acertaram o braço, perna e as costas do trabalhador e fugiram em seguida. O corpo de bombeiros avançado foi acionado e socorreu a vítima às pressas, encaminhando para a Santa Casa da capital. O batalhão de choque e a polícia militar realizaram rondas pelo bairro para localizar os suspeitos, mas ainda não há informações sobre a autoria do crime. E um morador de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, identificado como André Fernando de Araújo, morreu em um acidente grave de trânsito na tarde dessa quinta-feira na MT-140 em Santa Rita do Trivelato, em Mato Grosso. Ele estava em uma caminhonete quando houve uma colisão
com uma carreta-tanque. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas conforme o site Jornal da Nova, a colisão envolvendo os dois veículos foi frontal. Na caminhonete S10 estavam com o André outras duas mulheres. A que estava na frente ficou presa nas ferragens e morreu no local, e a outra foi socorrida para uma unidade hospitalar. A princípio, a informação que consta é que as duas mulheres não eram moradoras de Nova Andradina. Além da Polícia Militar de Mato Grosso, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local do acidente para apurar as condições que levaram à colisão. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E vamos ouvir agora aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. Quando o Pantanal sofre, os produtores rurais da região também sofrem. Pensando nisso, o Senar MS lançou o projeto Superação Pantanal, uma verdadeira ação emergencial para recuperar a agropecuária do bioma. Técnicos de campo visitam 500 propriedades atingidas pelo fogo e prestam apoio aos produtores da região. Senar MS, transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu ontem, quinta-feira, dia 17, o trecho da reforma da Previdência, que igualava em 55 anos a idade para a aposentadoria de policiais homens e mulheres. Em sua decisão, que atende a um pedido feito pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, Dino entendeu que a discriminação e injustiça introduzida na última emenda da reforma da Previdência, ao definir a mesma idade para a aposentadoria de homens e mulheres nas polícias civil e federal. Com isso, fica suspensa a eficácia do trecho em que estava escrito para ambos os sexos. Na decisão, o ministro determinou que o Congresso Nacional retifique a inconstitucionalidade mediante a edição da norma adequada. JD1 no ar. Esporte. E agora temos de volta aqui no JD1 o repórter Ademir Bin com as últimas notícias esportivas. Final de semana de decisões no esporte, hein? Olha, amanhã, dia 19 de outubro, sábado, teremos as decisões da Taça Libertadores Feminina 2024. Disputa pelo terceiro lugar será entre as equipes Boca Júnior e Independente Dragonas. O jogo acontece a partir das 14 horas e 45 minutos, horário aqui de Mato Grosso do Sul, com transmissão da Sport TV. A final acontece amanhã também entre as equipes Corinthians e Santa Fé, às 16 horas, horário aqui de Mato Grosso do Sul, com transmissão pelo Sport TV. Copa do Brasil também teremos decisão, hein? Amanhã, sábado, 19/10, Vasco enfrenta o Atlético Mineiro a partir das 17h30, transmissão Sport TV Premier. Já no domingo, Corinthians e Flamengo, grande clássico, 15 horas, transmissão da Sport TV Premier e Globo, canal aberto, faz aí o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil 2024. Campeonato Brasileiro 2024, 30ª rodada. Tivemos ontem jogos, hein? Corinthians 5, Atlético Paranaense 2. Olha, em noite de estreia de Memphis Depay e Itaquera, o Corinthians goleou o Atlético Paranaense por 5-2 nesta quinta-feira, na Neoquímica Arena. Saiu da zona de rebaixamento momentaneamente. O duelo foi movimentado e teve golaços, também susto para Fiel. O resultado fez os corintianos abrirem a rodada fora do Z4 e colocou os rubro-negros, que não vencem no torneio 10 jogos, na zona da degola. O Corinthians agora tem 32 pontos na 16ª posição, respira mais aliviado, mas para fechar a rodada fora do Z4, precisa que o Vitória da Bahia não vença o Red Bull Bragantino amanhã. O Atlético Paranaense agora está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 31 pontos. O outro jogo da noite, um clássico carioca, Flamengo 0, Fluminense 2, hein? E o Fluminense deu mais um passo importante contra o rebaixamento ao ganhar do Flamengo ontem à noite no Maracanã. Na tabela, o Fluminense dorme na 15ª posição com 33 pontos, 2 a mais que o Atlético Paranaense, que abre a zona do rebaixamento.
O 18º Vitória ainda joga nessa rodada, mas com 29 pontos não ultrapassaria o tricolor, mesmo com o triunfo. O Flamengo permanece estacionado com 51 pontos na 4ª posição e fica mais distante da possibilidade de título à medida que o campeonato se aproxima do fim. A sequência do Campeonato Brasileiro acontece hoje. Atlético Goianiense contra Cuiabá, 18 horas, transmissão pelo Premier. Botafogo contra Criciúma, também às 18 horas, também transmissão pelo Premier. E o Cruzeiro enfrenta o Bahia às 20 e 30 horas, transmissão Sport TV e Premier. Amanhã, sábado, dia 19, a sequência será Internacional contra o Grêmio, às 15 horas, também transmissão pelo Premier. E o Vitória enfrentando o Red Bull Bragantino, às 15 horas, pelo Premier. Muita gente de olho nesse jogo por causa da zona de rebaixamento. Fechando a rodada de número 30 no domingo, Juventude vai receber o Palmeiras a partir das 19 horas com transmissão pelo Sport TV e Premier Clube. Depois de um intervalo de quase um mês sem corridas, a Fórmula 1 desembarca no Circuito das Américas para a disputa do GP dos Estados Unidos, programado para acontecer entre os dias 18 a 20 de outubro. O traçado norte-americano vai receber também a volta do formato sprint na categoria e dá o pontapé na primeira de 2 rodadas triplas rumo ao desfecho do campeonato. A corrida sprint está prevista para acontecer amanhã, sábado, dia 19, e vai distribuir pontos aos 8 primeiros colocados. Antes disso, hoje, sexta-feira, vão ser realizados o único treino livre da final de semana, seguindo da definição do grid de largada para a prova curta. Hoje, a partir das 13 horas e 30 minutos, acontece o treino livre de número 1 e a classificação para a corrida sprint acontecerá às 17h30 horas. Amanhã, corrida sprint a partir das 14 horas e a classificação para a prova principal às 18 horas. Domingo, dia 20 de outubro, a corrida acontece às 15 horas, horário aqui de Mato Grosso do Sul. A transmissão do GP dos Estados Unidos está a cargo da TV Bandeirantes e exibe aí a corrida e a classificação na TV aberta. A Band Esporte também exibe os treinos e a classificação na TV fechada. JD1 no ar, direto de Brasília. Câmara aprova projeto que autoriza a divulgação de dados do censo escolar e do Enem. Quem tem os detalhes é o repórter Marcelo Lacher. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação de um projeto que autoriza o compartilhamento e a publicidade de dados e microdados do censo escolar e dos exames de avaliação dos estudantes da educação básica, do ensino médio, da educação de jovens e adultos e do ensino superior, incluindo o Enem. O projeto foi apresentado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e pelo ex-deputado Tiago Mitrô, também do Novo, em 2022, depois que o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem, tirou do ar os dados. O Instituto argumentou na época que a divulgação principalmente dos microdados, que permitem identificar respostas individuais, poderia permitir a identificação dos alunos, o que contrariava a Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo com os deputados, sem os dados, os gestores da educação de todos os níveis, federal, estadual e municipal, não têm como avaliar o desempenho dos alunos e propor medidas para melhorar a qualidade do ensino. Foi o que explicou a deputada Adriana Ventura. E nós protocolamos esse projeto para fazer o óbvio, que é garantir a transparência dos dados de educação, porque subitamente o Ministério da Educação tirou esses dados do ar. Então toda a série histórica dos dados foram, sim, a gente não tinha mais acesso aos dados. Para você fazer política pública, você precisa de dados de educação. Para a sociedade poder melhorar essa educação, a gente precisa ver o que funciona, o que não funciona. O projeto original previa também a elaboração de um ranking anual do desenvolvimento da educação básica e do ensino médio, a partir da análise dos dados, o que causou resistência em diversos partidos. Esse trecho foi retirado do texto em 2022, quando a Câmara aprovou a proposta, depois enviada para análise do Senado. Os senadores, por sua vez, retiraram do texto trechos da proposta aprovada na Câmara. Uma delas permitiu acesso aos dados antes mesmo de publicação de regulamentos sobre o assunto. O relator da proposta na Câmara, deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, manteve o texto do Senado. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, os dados contribuem para a melhora da educação.
Somos favoráveis a essa proposição porque é fundamental que nós possamos trabalhar com dados. As evidências científicas e os perfis que se traça a partir dos dados são fundamentais para elaborar as políticas públicas. Este projeto ele foi inclusive protocolado logo depois da supressão de dados pelo INEP, o Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira, que aconteceu durante o governo Bolsonaro. O projeto que autoriza o compartilhamento e análise de dados do censo escolar e dos exames nacionais de ensino seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. E a Câmara também aprova projeto que regulamenta a clonagem de animais. As informações na reportagem de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados concluiu a votação de projeto que regulamenta a clonagem de animais destinados à pesquisa e pecuária. A proposta foi apresentada pela ex-senadora Cátia Abreu e já tinha sido aprovada pelo Senado. O projeto trata de animais como bois, búfalos, cabras, ovelhas, cavalos, porcos, coelhos e aves. Estabelece, por exemplo, que os clones produzidos terão que ser monitorados e identificados durante todo o seu ciclo de vida. Essas informações vão abastecer um banco de dados que terá ainda informações genéticas para controlar e garantir a identidade e a propriedade do material genético. O projeto também estabelece como se dará a fiscalização da atividade de clonagem e de fornecimento de material genético. Também prevê fiscalização e indenização no caso de danos causados pela atividade. Além de regulamentar a produção de clones e o uso de material genético de animais destinados à pecuária, a proposta também trata de produção comercial de clones de animais silvestres, ou seja, não domésticos. O projeto exige autorização prévia de órgão ambiental para a atividade. Deputados do PT e do PSB criticaram pontos da proposta, que já tinha sido aprovada pela Comissão de Agricultura da Câmara. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, disse que só poderia votar a favor do projeto se o texto deixasse claro que os animais submetidos à clonagem ou pesquisa genética não poderiam sofrer maus tratos. Deputados do PT reclamaram também da previsão de clonagem de animais silvestres e da falta de definição dos profissionais habilitados para desempenhar as atividades. Foi o que disse o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Por que não estabelecer quem são os profissionais responsáveis, técnicos por esta atividade tão importante? Segundo, por que não deixar assim evidente que não pode haver maus tratos com os animais? O terceiro, é difícil compreender. Clonagem de animais silvestres, com que objetivo? Preservação? Garante a preservação é a gente cuidar da natureza, da biodiversidade, dos animais silvestres. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Pinheirinho, do PP de Minas Gerais. No plenário, a relatora foi a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Ela rejeitou as sugestões de mudança. Segundo ela, a lei já prevê punição para maus tratos contra animais. A gente não está falando de todos os animais, a gente não está falando de cão e gato, a gente está falando de alguns animais que é importante para a pesquisa, que é importante para que a gente possa produzir, comercializar e principalmente para manter muitas espécies que têm risco de extinção. O projeto avança no sentido de dar essa segurança, de ter esse banco de dados, de certificar pessoas que comercializam animais. O projeto que regulamenta a produção de clones de animais destinados à pesquisa e pecuária seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. De Brasília, Antônio Vital. E termina aqui o JD1 no ar de hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir essa ou edições anteriores em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa sexta e um excelente final de semana a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.